influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Porque antes dessa segunda parte, teve uma primeira parte, onde Kardec vai tratar de Deus, da criação do universo, da criação do espírito e de temas referentes ao mundo, não só na Terra, mas o mundo no sentido cósmico. E já foi assegurado a Kardec a existência dos espíritos. Então ele já chega na 459 sabendo, por revelação da parte espiritual, daqueles seres que o auxiliavam na codificação espírita, que existem espíritos. Então já chega aqui sabendo, bom, existem espíritos, a vida não se resume à matéria e há a realidade pós-desencarno físico. E aí a questão é, esses espíritos lá ficam vagando, passeando, contemplando as estrelas, passeando pelos planetas, ou eles também se encontram entre nós, nos influenciando, né? Onde é que fica a alma depois que ela não mais está no corpo físico? E aí eles respondem o seguinte: influem muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que, de ordinário, são eles, né, os espíritos, que vos dirigem. Essa resposta é uma resposta muito citada em palestras, em aulas também, porque ela tem uma importância muito grande. Se nós tivermos consciência da verdade dessa resposta, iremos mudar a nossa postura de vida. Por quê? Porque eles não só influenciam. Influenciar é eu chegar junto a Yara e dizer uma coisinha no ouvido dela: faça isso, compre aquilo, e depois sair de perto. Agora, olha o que eles falam: de ordinário, de forma comum, no dia a dia, eles vos dirigem. Dirigir é pegar na mão dela e carregá-la. Você vai para aqui, você vai para ali. Então é um peso muito maior. Não só a gente é influenciado de forma sutil, como os espíritos nos dirigem. Isso tem dois aspectos. Um aspecto muito bom, que é a gente saber que há seres, como na primeira imagem a gente viu, seres amigos nossos, seres de luz, que dirigem os nossos passos sempre visando o bem. Então isso nos conforta muito. Então eu não estou sozinho aqui na Terra, jogado no rio da vida, sem ter alguém que me guie. Não, eu sou um ser auxiliado pela parte espiritual e cada um de nós, em particular, tem o seu anjo protetor. Isso nos conforta muito. Saber que a providência divina nos confiou um ser especial para nos dirigir. Isso é bom, mas por outro lado, como o nosso mundo ainda padece de muita ignorância e muito sofrimento, há entidades espirituais que não são boas, que não desejam o nosso bem, e eles podem nos dirigir para caminhos de sofrimento, de aflições, decepções e amarguras. Daí a importância de nós termos essa consciência e escolhermos quem será o ser espiritual a nos conduzir, o espírito do bem ou o espírito ignorante. Na 460, Allan Kardec pergunta o seguinte: de par com os pensamentos que nos são próprios, outros pensamentos haverá que nos sejam sugeridos? Então, é fato que todo mundo aqui pensa. Eu aqui estou pensando em especial sobre essa palestra para poder transmitir a mensagem a vocês. Se vocês estiverem concentrados, estarão me ouvindo só pensando nesse tema. Se não, estarão pensando na igreja, no jogo da Eurocopa e outras coisas. Mas nós temos pensamentos próprios nossos. A questão é, além dos nossos, haverá outros pensamentos que a gente recebe? Olha a resposta dos espíritos: vossa alma é o espírito que pensa. Isso todo mundo já sabe. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro, contrários uns aos outros. A gente pode pensar várias coisas ao mesmo tempo, de naturezas diferentes. Pensa no futebol, pensa na novela, pensa na comida que deixou em casa, pensa no filho, pensa na palestra, né? A gente vive com os pensamentos a mil. Pois bem, um conjunto deles, os pensamentos, estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combater. Então a pergunta era se haveria pensamentos outros aos nossos. Eles dizem que sim, e aí explicam muito mais coisas, né? Além dos nossos, passam pela nossa mente pensamentos da parte espiritual. A gente não só tem produções mentais da própria mente nossa individual, do nosso espírito, mas também recebe e capta as vibrações que passam junto a nós. Nós também podemos receber, como se fosse uma espécie de rádio, as emissões mentais do plano espiritual. E aqui é uma pergunta
Veja como Kardec ele vai afunilando as questões. Né? Olha, se há pensamentos que são meus e há pensamentos que não são meus, como então eu posso distinguir um do outro para saber exatamente a natureza desse pensamento? Né? Ele vai na sequência lógica fazendo as perguntas. Então, como poderemos ou como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Como é que eu posso saber? Mas isso que eu estou pensando agora é meu ou é de um espírito? Será que a gente tem condições de diferenciar a origem e saber a procedência do pensamento? Eles vão dar aqui respostas que nos ajudarão a fazer essa distinção. Quando o pensamento vos é sugerido, tendes a impressão que alguém vos fala. E aqui esse termo é essencial. Geralmente, isso não é absoluto, de forma geral, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Então, quando você eu quero resolver um problema sobre a compra ou não de uma certa casa que eu estou pensando em adquirir para mudar de residência. Então eu começo a pensar, segundo esse raciocínio, os primeiros pensamentos seriam nossos, né? Em geral, isso não é absoluto. Aí eles afirmam, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que eu pratico. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Eles dão um critério, dizem que em geral os primeiros são nossos, mas dizem assim, não se preocupem com isso, você saber se é seu, o pensamento ou do espírito. Se preocupem com a natureza dele, né? Se você vai decidir pelo bem, e aí você escolhe fazer isso, e pode decidir também pelo mal. Então, saber se o pensamento que eu tive para responder uma certa questão, um problema da minha vida, foi meu ou de um guia espiritual, isso não faz muita diferença. O bom é ter um pensamento que resolva o problema. E se vier um pensamento negativo, a gente saber selecionar e excluí-lo. 462. É sempre dentro de si mesmos que os homens inteligentes de gênio tiram suas ideias. Os grandes compositores, né? Mozart, Beethoven, Chopin, os grandes escritores, a gente teve aqui na Paraíba Augusto dos Anjos, no Brasil, outros escritores renomeados na literatura, pessoas que pintam ideias em geral de gênios. Será que esses gênios tiram as ideias só deles ou eles têm, como alguns até confessam, né? Alguns compositores disseram isso, que têm sonhos, que recebem inspiração de um gênio, ou fazem um apelo a deusa da música, a deusa da beleza para fazer uma escultura, para fazer um quadro. E Kardec, como o assunto é pertinente a isso, pergunta aos espíritos se esses homens que são geniais, estão acima da média, tiram deles esses pensamentos ou se eles recebem. Né? Aí eles respondem assim, algumas vezes as ideias lhes vêm do seu próprio espírito, porém de outras muitas lhes são sugeridas por espíritos que o julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim sem o suspeitarem uma verdadeira evocação. Então pode acontecer de você ter um pensamento próprio, por ser capacidade mental acima do comum, ou receber uma ideia, se aquela entidade julgar que você tem condições, né, de vulgarizar, compartilhar essa ideia para o bem comum. O espírito superior, que tenha já a consciência das leis de Deus, não vai lançar ideias ao acaso. A ciência, a gente pode ver muito bem isso. Olha, se há um problema da AIDS, um problema do câncer, será que os espíritos do mundo espiritual não sabem como fazer uma vacina para resolver esses problemas? Com certeza devem saber. Mas se eles lançassem tudo de forma pronta, como se fosse uma receita, que mérito e que esforço nós teríamos? Seria tudo muito fácil. Nós não teríamos mérito nenhum porque não trabalhamos. Uma coisa é você trabalhar e no final de um grande esforço ter aquele clique na consciência, aquela ideia, e outra coisa é você ficar sentado e receber a receita pronta. Se eu não me engano foi Einstein, se não foi ele também não é tão importante saber como foi a resposta anterior, importa a ideia, que disse que para quem produz grandes obras, quem vê de fora acha que é uma inspiração, dizer que é 90% de transpiração de suor, você trabalhando, e 10% de inspiração. Se você for esperar que caia já a forma pronta, você não vai conseguir realizar trabalho nenhum.
E se aplica a essa ideia aqui. Então, se um compositor, um grande músico, deseja entregar à humanidade uma obra-prima da música, e ele se esforça para aprender um piano, um violino, outro instrumento qualquer, ele pode receber um complemento do mundo espiritual para embelezar a sua obra, mas não a receita pronta, porque não teria mérito algum. Como diz Jesus, a gente tem que fazer a nossa parte para que o céu, a parte espiritual, faça a parte dele e complemente o nosso trabalho. E aí Kardec toma uma ideia comum, pelo menos lá na França, no século XIX, segundo a qual ele pergunta, né, que de forma comum o primeiro impulso é sempre bom. Será que eu tive o impulso de sair aqui e ir para o shopping comprar isso? Eu tive o impulso de ir para algum lugar e fazer algum trabalho. Será que esse primeiro impulso realmente é sempre bom? Eu não sei se aqui no Brasil a gente tem esse ideia, mas lá na França, Kardec pergunta, então eles deveriam ter. E eles respondem dizendo, pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. É uma resposta lógica, né? Isso não interessa se vai ser o primeiro e ser o critério, mas sim a natureza da pessoa que pensa. Uma pessoa boa tende a sempre pensar, ou na maior parte dos casos, em algo positivo. Uma pessoa má segue a sua tendência negativa. 464. Vai chegando já na parte mais prática do conteúdo para a gente se policiar e organizar a nossa mente. Como distinguirmos se o pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um mau espírito? Como a gente pode fazer essa seleção de um pensamento X ou Y? Eles respondem dizendo, estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Essa resposta aqui, para quem trabalha com a mediunidade, reuniões mediúnicas, tem um contato mais direto e constante com os espíritos, é muito importante. Porque muitas vezes o espírito pode se dizer, bom, mas eu sou o guia espiritual do fulano, e se apresenta sob o nome um tanto reconhecido, com jeitos afáveis, bondosos, né? E toda aquela aparência dele nos leva, se nós não formos conscientes da doutrina, a aceitar tudo o que ele diz. Como só porque ele se apresentou de uma forma cordial, como um cordeiro, ele não pudesse ser de fato um lobo. Então, eles respondem a Kardec essa primeira parte do estudo, né? Estudar o caso. Nós, o problema maior é que somos muitas vezes preguiçosos e aceitamos, mas foi alguém que disse a gente aceita, baixa a cabeça. Podemos correr grandes riscos com isso. Porque o que vai garantir a bondade ou não, a verdade daquela mensagem é o seu conteúdo. Então, se nós não soubermos estudar o que é passado, poderemos ser enganados. Então, a recomendação serve tanto para nós aqui encarnados, quando temos uma ideia sobre alguma coisa, e mais ainda, especialmente para quem trabalha diretamente com os espíritos em prática mediúnica. Estar sempre atento ao conteúdo da mensagem e não se levar por nomes ou por gestos de saudação em nome de Deus, em nome de Maria. Tudo bem, o espírito bom pode fazer isso, quase sempre faz, mas o mal também pode fazer, querendo nos enganar. Kardec trata disso mais a fundo no livro dos médiuns, mas aqui já deixa a orientação para a gente saber discernir a qualidade de uma sugestão do pensamento segundo a sua natureza. E aí vem uma questão que um cristão ou alguém que tenha convicção em Deus faria de forma muito justa. Ora, se Deus é um ser bom, se Deus é amor, como diz o meu xará João Evangelista no seu Evangelho, por que então Deus permite que espíritos imperfeitos ou demônios, como os irmãos evangélicos nomeiam, nos incitem ou nos induzam ao mal? Por que isso acontece? Eu creio que todo mundo aqui, pelo menos a maior parte das pessoas presentes nessa sala, já sofreu um assédio de entidades espirituais malignas e ignorantes, querendo nos induzir ao mal. Se eu fizer a pergunta, acho que todo mundo vai levantar a mão, eu vou levantar porque eu já sofri esse assédio. Todo mundo que está na Terra, até os seres mais avançados, sofrem assédios porque o nosso mundo ainda é de provas e expiações, felizmente passando para a regeneração. Então, é como se você entrasse numa região selvagem onde vai ter feras. Você pode ser um príncipe, pode ser um nobre, mas entrou naquele território e vai sofrer o assédio. E a pergunta é, por que Deus permite isso?
Porque Deus não age de modo a bloquear a influência dos seres malignos, porque eles existem. Nós não podemos ser ingênuos e inocentes achando que não há seres que querem fazer o mal, eles querem fazer o mal. Mas por que Deus permite isso? Se tudo está sob o controle de Deus, por que os maus existem e fazem isso conosco? É uma pergunta muito interessante. E a resposta é curta: para que sofrais como eles sofrem. A finalidade do Espírito imperfeito nos induzir ao mal é fazer a gente sofrer como ele está sofrendo. Não é a vontade de Deus que isso aconteça. Não é Deus que disse, vá lá fazer o mal a João. Não é isso. Ele, na liberdade dele, pode querer me prejudicar. E se eu for passivo, se eu não tiver fé, não tiver conhecimento e permitir a influência, eu sou levado por ele. Então é o livre-arbítrio dele e o meu livre-arbítrio se juntaram, um dominando o outro, e me levam ao mal. E aí eles vão responder em maiores detalhes por que eles querem fazer a gente sofrer. Aí ele pergunta, ele está lá sofrendo, né? E quer fazer o outro sofrer. Mas e isso diminui o sofrimento deles? Será que o espírito maligno, quando faz alguém sofrer, eu fiz fulano cair, eu fiz fulano desistir da caminhada espírita, eu fiz fulano se suicidar, desistir do emprego, desistir do casamento, será que isso diminui o sofrimento dele quando vê alguém sofrendo? Não diminui, mas eles fazem isso por inveja. Na Terra a gente já vê isso, aqui mesmo. Quantos vizinhos nossos, quantos colegas de trabalho, colegas de universidade, colegas de casa espírita, quando percebem que alguém tem um talento em inteligência, um talento em passe, um talento em musical, e em vez de a gente reconhecer esse talento e se beneficiar dele, porque todo mundo é irmão e trabalha junto, começa a ter o sentimento de inveja. Por que eu não canto como Yara canta? Por que eu não falo como João fala? Por que eu não dou passo como Diego dá passo? Vamos aproveitar os talentos de cada um, dar as presenças espirituais e se juntar como irmãos. Mas se há inveja aqui na Terra, imagina o mundo espiritual que eles são livres. Então eles veem as pessoas felizes aqui e dizem assim, bom, eu estou sofrendo aqui, não quero me regenerar, não quero me curvar às leis de Deus e vou aproveitar para também lançar o sofrimento. Aí ele tem um prazer mórbido, um prazer do mal, mas é um prazer para ele. Consegui derrubar fulano que já estava lá 3 anos na casa espírita, ele caiu, que bom para mim ficar rindo da gente. Isso acontece muito. Então a felicidade deles, entre aspas, né, é ver quem está feliz sofrendo. Porque ele arrastou mais um para o lodo dele. E aí aumentou mais ainda o débito dele. Acha que está fazendo algo bom, mas infelizmente está se tornando ainda mais sofredor. Aí Kardec pergunta, de que natureza é o sofrimento que eles procuram infligir aos outros? Que tipo de sofrimento eles querem passar para nós? Os que resultam ser de ordem inferior e distante de Deus. Então, tudo aquilo que nos afastar de Deus e nos levar para uma vida inferior, eles tentam fazer. Sejam para as viciações da bebida, do cigarro, do sexo, para a descrença espiritual, para a preguiça, tudo isso que nos afasta do caminho espiritual, eles tentam nos induzir para que mais um seja parte do grupo de sofrimento deles. Lúcio, eu posso ir até 8h15? Posso ir mais um pouquinho? Posso? Tem muito conteúdo. E aí a pergunta, que eu estava antecipando antes no início da reflexão, 466, por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Tem que ter uma resposta muito complexa, mas que nos ensina a função até do mal. Então, até o mal tem a sua função. Deus, sendo sábio, até o mal ele usa como uma finalidade de benefício. A gente vai ver agora que benefício pode se tirar do mal. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé, olha só, e a constância dos homens à prática do bem. Então, mesmo na maldade, mesmo na ignorância, Deus permite, que os nossos anjos guarda permitem que eles nos acedem para testar a nossa fé e a nossa constância na bondade. Será que nós somos homens e mulheres de fé? Aí você vai ver na hora da tentação da série, porque ser bom e ser fiel a Jesus, aqui nos 12 apóstolos, todo mundo aceitando Jesus como nosso mestre e guia espiritual, é fácil. Mas quando tem um espírito ali querendo nos derrubar, querendo nos influenciar, será que a gente mantém a convicção? Ou a gente vai fraquejar e aceitar essa influência? Como espírito que és, tem que se progredir na ciência do infinito. A gente tem que aprender tudo.
Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. Então o mal é uma fase temporária para a gente chegar um dia ao bem, que é a perfeição espiritual. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Quem está respondendo essa pergunta é o Espírito bom. Então ele vai dizer que a missão dele é levar a gente para lá. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais, desejando o mal. Então não acontece por acaso essa influência. Se foi permitido, se chegou ao ponto do Espírito nos assediar para o mal, é porque nós, de uma forma pequena ou grande, demos uma brecha. Seja abrindo só um vasculhando dessa janela ou abrindo a porta inteira. Então nós temos também parcela de responsabilidade por esse assédio. A gente atraiu esse espírito pelas nossas práticas. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Mas eu não quero fazer o mal a ninguém, eu não sou uma pessoa má, não quero matar ninguém, não quero roubar. Isso aí é o extremo do mal. Mas só você invejar o lugar de alguém, só você desejar ter posses materiais que vão além do necessário, uma coisa supérflua, só você se entregar a viciações que parecem que só fazem mal a você, já é abertura para o mal. O mal não é só pegar uma metralhadora e sair atirando nas pessoas, como a gente vê alguns psicopatas americanos e de outros países fazendo nas universidades, e nem roubar como os criminosos do Rio de Janeiro fazem. Isso é o extremo do mal. Coisinhas pequenas que a gente faz também entra nisso e são portas abertas ao assédio no plano espiritual inferior. Para a gente terminar, vamos só ler o final dessa resposta. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Então veja a nossa responsabilidade moral em abrir as portas ou não. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. É como aquela imagem que a gente vê em desenhos, onde tem um anjinho azul de um lado e um diabinho do outro, e cada um faz a sua parte. Por que isso? Porque nós carregamos ainda, porque não somos espíritos perfeitos, somos ainda imperfeitos a caminho da perfeição, carregamos os dois lados. Algumas pessoas têm uma quantidade de bondade muito grande, mas pode ter ainda uns resquíciozinhos de maldade. E esse resquíciozinho, se for jogado no fogo, vira uma fogueira. Então, por nós termos esses dois lados, recebemos o assédio. E Deus não nos deixa desamparados. A gente não está entregue só ao mal. O anjo da guarda está sempre presente. Agora, nós muitas vezes fechamos os ouvidos para eles. Não oramos, não pedimos proteção. Como é que ele vai ajudar você se você não quer ser ajudado? Então, a nossa responsabilidade é muito grande perante a pátria espiritual. Dada a hora, a gente vai ver só o final, que é o que Jesus recomenda para nós em relação ao assédio espiritual, como a gente pode se proteger e deve agir aqui na Terra. A imagem de Jesus orando, ele fazia isso com muita constância, se isolava, ia para um monte e entrar em sintonia com Deus através da oração íntima, fechando a porta do quarto, como ele diz. Você no silêncio buscar o Criador. Então em Mateus 26, versículo 41, Jesus nos dá a fórmula de como nos protegermos das influências negativas. Ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa carne é fraca, se usa como ditado popular, a gente pode entender assim: quando o espírito está livre no mundo espiritual, ele é mais senhor de si, porque ele vê tudo o que acontece. Quando a gente encarna, ficamos como que fosse uma espécie de esquecimento da verdade espiritual, e é mais fácil sermos assediados e cairmos nos desejos da matéria. Não que o nosso corpo queira que a gente erre, aqui no sentido da carne é fraca, mas foi o meu corpo que quis. Não é o corpo que quer isso. Eu traí minha esposa porque meu corpo me levou para lá. Mentira, você traiu porque você não é fiel. Não vai colocar culpa no corpo que a gente está usando para uma traição para outras coisas. O nosso espírito, quando encarna, vendo o que a matéria oferece, vai atrás. E a fraqueza da carne é isso, é o seu espírito ainda muito ligado à matéria que é seduzido pelos impulsos e segue, sem raciocínio. Então, no espírito em si, a gente tem uma fortaleza maior. Quando encarna, aí a fraqueza pode nos abater e a gente
ceder aos impulsos menos dignos. Então agradeço a atenção de vocês por esse tempo curto, mas vai ter um segundo momento, né, Lúcio? A gente continua debatendo sobre esse assunto e agradeço a assistência espiritual e espero ter tocado os corações de vocês, não só a inteligência, a gente tem que também despertar os nossos sentimentos. Muita paz a todos e muito obrigado. Depois dessa belíssima atuação em nosso amigo João, vamos passar para a segunda parte, os passes. Chamamos os nossos queridos amigos passistas.